Pessoal, ADC 39 do Distrito Federal, ação declaratória de constitucionalidade proposta pelo Distrito Federal, matéria de direito internacional importantíssima, porque é uma quebra de paradigmas no estudo do direito internacional, mais especificamente no estudo dos tratados no Brasil. O que disse o STF? A denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional para que produzam efeitos no ordenamento jurídico interno não prescinde de sua aprovação pelo Congresso. E aqui vem um desabafo para você. Se você algum dia for ministro do STF, do STJ e se lembrar dessa aula, por favor, parem de falar prescinde e não prescinde, porque toda vez a gente precisa ficar explicando isso aqui, é uma confusão e até eu me enrosco às vezes com isso aqui, tá? Prescinde, pessoal, é dispensa. Não prescinde é não dispensa. Consequentemente, o que o julgado quer dizer para vocês é que a denúncia de tratados exige a decisão do presidente da República e a aprovação dessa decisão pelo Congresso Nacional. Então, o não prescinde, na verdade, é que é indispensável a aprovação pelo Congresso Nacional. Fica registrado aqui o meu pedido se você está assistindo essa aula algum dia vier a ser ministro, tá bom? Bom, o que isso significa, meus caros? O que significa a denúncia exigir a participação do presidente e, fundamentalmente, do Congresso Nacional? Meus caros, é o seguinte, segundo a história institucional brasileira nesse assunto, a denúncia era feita unilateralmente pelo presidente da República. Isso é muito criticado, era muito criticado, e agora o Supremo Tribunal Federal mudou a sua decisão, a meu ver, muito acertadamente. Por quê? Porque o processo de adesão no tratado internacional, seja ele de direitos humanos, seja ele um tratado de natureza comercial ou com status de lei ordinária, ele precisa da participação do Congresso. Quando você estuda o processo de incorporação dos tratados, nós precisamos entender que nós temos a adesão a nível internacional e a adesão a nível interno. A adesão a nível internacional é pautada pelo consentimento prévio, que é a assinatura, consentimento prévio, que são as negociações preliminares, o consentimento definitivo, que é a assinatura e a ratificação. Nós temos após o consentimento definitivo, nós temos o depósito e o registro, tá legal? O depósito e o registro são etapas de publicidade em que você deposita e avisa, na maior parte das vezes, para o secretário das Nações Unidas que você celebrou aquele tratado. A assinatura e a ratificação são feitas por meio de um processo de adesão. Esse processo de adesão, ele se desenvolve no âmbito interno. Então, entendam, no meio do processo de incorporação internacional, se desdobra uma etapa, que é a etapa entre a ratificação e a assinatura, entre a assinatura e a ratificação, que é a etapa de adesão. E essa adesão precisa da participação do Congresso Nacional. Por que isso nos interessa? Porque se na adesão, se na entrada do tratado eu preciso da participação do Congresso, na saída agora eu vou precisar da participação do Congresso também. Isso não ocorria. E há, portanto, um desrespeito ao princípio do paralelismo das formas. O princípio do paralelismo das formas diz que, em regra, você entra numa situação e sai de uma situação da mesma maneira. Ou, dizendo de uma maneira mais simples, a maneira com a qual você encontrou para entrar é a maneira com a qual você vai encontrar para sair. Se você precisa de uma lei para aprovar determinada matéria, consequentemente você vai precisar de uma lei para que aquela matéria deixe de ser aprovada, ou seja excluída, melhor falando. Entendeu? Isso foi aplicado nesse sentido. Se nós precisamos do Congresso na hora da adesão, nós precisamos do Congresso na hora da denúncia, porque a denúncia é a retirada do tratado, é a saída do tratado. Legal? Outra questão que também influenciou nessa decisão foi o fato de que você permitir que somente o presidente da República, somente um poder, diga quais serão os tratados que o Brasil fará ou não parte, continuará sendo parte, é um desequilíbrio na relação entre os poderes, entendeu? Principalmente em questão de tratados de direitos humanos, tá legal? Atenção, porque todos os tratados se submeterão a esse rito? Não. Nós temos no Brasil um regime
de acordos executivos. Ele não é expresso, tá? Mas a prática, o direito internacional é muito formado pelo costume. Se você estuda direito internacional, sabe disso. É muito comum que o costume seja uma fonte fundamental no direito internacional. Inclusive, ele é considerado uma fonte primária, uma fonte, digamos, estatutária, conforme a Corte Internacional de Justiça gosta de falar. E, por o costume, você pode chegar à conclusão de que determinados acordos, chamados acordos executivos, podem ser aprovados sem a participação do Congresso. E isso deriva de uma interpretação do próprio Comando Constitucional que diz que compete ao Congresso exclusivamente resolver sobre os acordos que geram compromissos gravosos. Os acordos executivos, eles não geram compromissos gravosos, eles são acordos comerciais de menor impacto, acordos de matérias que não são tão relevantes assim. Esses acordos podem ser celebrados pelo presidente da República na condição de chefe de Estado, tá? Não é na condição de chefe da administração pública federal, isso é muito importante. E como chefe de Estado, ele não precisará enviar este ato para o Congresso Nacional. Então, os acordos executivos são uma exceção. Também é uma exceção tratado de efeitos estáticos, ou seja, nós temos no direito internacional tratado de efeito dinâmico e tratado de efeito estático. O tratado de efeito dinâmico é o que se protrai no tempo. Pensa que é uma compra parcelada. Uma compra parcelada é uma obrigação civil de efeitos dinâmicos, porque ele se espicha no tempo, você vai precisar pagar mês a mês. Um tratado de efeito dinâmico é a mesma coisa. São geralmente obrigações comerciais. Eu me obrigo a vender 1 tonelada de carne para a China por mês. Esse tratado admite denúncia, porque o seu efeito passa no tempo e em determinado momento eu posso querer deixar de vender. Agora, tratado de efeito estático, ele não se espicha no tempo. Por não se espichar no tempo, ele é um tratado de pronta prestação. Ou seja, eu em 2 de dezembro de 2023 vou celebrar um acordo com a Lituânia para vender, sei lá, avião. Vendi o avião que eu queria. Não tem como denunciar isso, porque ele pronto, acabou, ele nasceu ali e se desenvolveu ali. Tratados que expressamente vedam denúncia também não permitem, e aí é intuitivo, né? Se o tratado diz que não vai admitir denúncia, não se admite denúncia, pronto. Uma questão importante. É possível denunciar acordos de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos? Essa questão divide a doutrina, tá? Alguns doutrinadores entendem que sim, outros doutrinadores entendem que não. A decisão mais recente que eu vi a respeito é permitindo a denúncia, mas esse é um tema muito polêmico, porque embora se admita teoricamente a denúncia, tá? E se você vê por aí, eu recomendo que você coloque que admite a denúncia, essa denúncia tende a ser ineficaz. E por que ela tende a ser ineficaz? Porque é muito comum você associar direitos humanos a normas de ius cogens. E os cogens são, segundo alguns doutrinadores, normas, segundo outros doutrinadores, são características que aderem a outros tipos de normas, mas não importa. O fato é que é uma norma imperativa de direito internacional. Se é uma norma imperativa de direito internacional, não interessa, meu amigo, se você quer realizar denúncia. Não interessa se você quer se retirar do tratado contra a tortura. Isso não significa que você vai poder praticar a tortura. Você pode até querer sair. Vamos dizer que dá para você fazer a denúncia. Mas é uma denúncia que não tem resultado prático nenhum. Porque se você sair dali para no outro dia começar a torturar as pessoas, vai ter problema. Você vai ter problema com a ONU. Entendeu? Então são tratados cuja denúncia é ineficaz. Ela até pode ocorrer, mas na prática não tem maiores resultados, digamos assim, diferentes do que não ter denunciado. Tá legal? Por hora é isso, meus caros. Tchau, tchau.